Recentemente aqui no canal a gente fez 2 vídeos sobre a televisão OLED B3 que está aqui atrás de mim e vocês gostaram bastante desses 2 vídeos. Afinal de contas, a TV OLED B3 é a televisão de tecnologia OLED mais barata do Brasil no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer um resumo sobre tudo que a gente viu nos 2 vídeos passados e ao mesmo tempo a gente vai ver se ainda vale a pena estar comprando essa televisão nesse ano de 2024. E além disso, vale dizer que da mesma forma que a gente fez nos vídeos passados, a gente também vai mostrar aqui nesse vídeo algumas imagens comparativas da televisão OLED B3 ao lado da super top de linha OLED G3 para ver se tem ou não tem muita diferença. Só que esse vídeo aqui eu decidi começar de uma forma diferente. Eu vou começar mostrando para vocês algumas imagens comparativas da televisão OLED B3 ao lado de uma televisão mais de entrada da LG, que no caso a TV que eu escolhi foi a UR8750. E eu queria iniciar o vídeo mostrando essas imagens, pois eu sei que muitos que estão interessados na OLED B3 talvez tenham uma televisão de entrada em casa. Então, através dessas imagens, vocês conseguem ver um pouco da diferença, ter um pouco da noção que existe entre a diferença entre uma televisão mais barata da LG se comparado a uma televisão OLED da própria LG. E como vocês podem ver através dessas imagens, sem dúvidas a OLED B3 mostrou ter uma qualidade de imagem bem superior se comparado a uma TV mais de entrada da LG. E quanto mais escura era a cena testada, mais grande ficava a diferença entre essas TVs. Então percebam nessas imagens como o nível de preto da OLED B3 é muito melhor, o contraste dela também é bem superior e as cores passam uma sensação ali de serem cores mais puras se comparado à televisão mais de entrada. E além disso também vale a pena complementar falando que o ângulo de visão da OLED B3 é bem melhor e a uniformidade das cores dela também são. E um outro teste que eu fiz com essas duas TVs foi testar elas em um ambiente um pouco mais iluminado, ali com as luzes acesas, pois eu sei que essa é uma preocupação que muitas pessoas têm na hora de comprar uma televisão de tecnologia OLED, pois as TVs de tecnologia OLED geralmente possuem uma tela que é bem espelhada e realmente isso acontece com a OLED B3. No entanto, como vocês conseguem ver através dessas imagens, em um ambiente mais iluminado, mesmo tendo uma tela bem espelhada, a OLED B3 deixou a imagem ali com um destaque melhor na tela, mesmo em um ambiente mais iluminado, se comparado à TV mais de entrada na esquerda. Então, se vocês tinham muita dúvida se existia muita diferença aí entre uma televisão mais de entrada, se comparado a uma televisão de tecnologia OLED, como por exemplo a OLED B3, eu acredito que essas imagens ajudem aí vocês a tirar essa dúvida. E ainda falando sobre a comparação entre essas duas televisões, eu notei que o momento de maior equilíbrio, vamos colocar dessa forma, durante a comparação entre essas duas televisões, eram quando eu estava testando ali cenas que eram mais coloridas, como por exemplo essas que vocês estão vendo agora. Inclusive nessas cenas mais coloridas, a TV de entrada na esquerda tinha a tendência de deixar a imagem levemente rosada. Isso dava a ela ali um aspecto mais colorido que pode agradar um pouco mais algumas pessoas. Mas no contexto geral, eu não tenho dúvida nenhuma que a OLED B3 se saiu bem melhor. E além da imagem melhor, também vale dizer que a B3 é bem mais completa em termos de tecnologias. Então ela tem suporte a Dolby Vision, Dolby Atmos e para os jogadores de videogames também é bem completa, tendo uma taxa de atualização de 120 Hz, com 2 portas HDMI 2.1, com suporte para VRR, FreeSync. Então para os jogadores de videogames também se trata aí de uma TV super completa. Mas agora que vocês já viram essas imagens comparativas da B3 ao lado de uma TV mais de entrada, vamos ver agora como ela se sai ao lado de uma televisão superior, que no caso é a OLED G3 também da LG. Mas antes de continuar o vídeo, pessoal, apenas lembrando, se vocês estão interessados nessa televisão, querem pagar barato, querem uma boa oferta, não querem desperdiçar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta e uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E também vale a pena dizer que todas as televisões que a gente está mostrando aqui para vocês, incluindo a B3 que está aqui atrás de mim, a gente comprou com o próprio dinheiro do canal, justamente para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então o apoio de vocês, deixando o gostei aqui embaixo, é extremamente importante para ajudar a aumentar aqui a relevância dos nossos vídeos e do nosso canal. Mas como eu estava falando anteriormente, vamos ver agora o que acontece quando a gente coloca a OLED B3
ao lado da televisão OLED G3 super top de linha, que geralmente está custando ali cerca de R$3.000 mais caro nessa versão de 55 polegadas. E como vocês já podem observar através dessas imagens, em várias cenas testadas a diferença era muito pouca, ou seja, na maior parte do tempo a televisão OLED B3 conseguia entregar uma qualidade de imagem que conseguia competir tranquilamente com a televisão OLED G3, que é uma TV muito mais cara. E isso que eu tô falando aqui para vocês vale tanto ali para a experiência com filmes e séries e também para jogos de videogames. E isso só deixa bem claro como a televisão OLED B3 pode sim ser uma excelente opção. E eu gostaria de deixar claro aqui nesse vídeo que a OLED G3 ela é sim uma televisão superior. E existiam sim momentos onde a gente conseguia ver isso facilmente em algumas cenas testadas, como por exemplo essas que vocês estão vendo agora, onde a gente conseguia perceber facilmente que a televisão OLED G3 entregava mais brilho se comparado ao OLED B3. No entanto, esse tipo de cena geralmente era a exceção. Geralmente essa diferença grande de brilho a gente tinha ou em alguns vídeos do YouTube ou em alguns jogos de videogames em algumas partes específicas. Então sim, a OLED G3 é uma televisão superior que entrega um brilho a mais. No entanto, como vocês viram ali naquelas diversas imagens, na maior parte do tempo durante os nossos testes, era sim um confronto bem equilibrado. Ou seja, pessoal, se vocês preferem economizar R$3.000, a OLED B3 com certeza é uma excelente opção. E ainda falando sobre a OLED B3, eu queria falar rapidamente aqui sobre algumas outras características dela, como por exemplo a qualidade sonora. Em relação à qualidade do áudio, ela tem uma potência de 20 watts, que é basicamente o mesmo que a maioria das televisões de entrada entregam pra gente. Ou seja, em relação à qualidade sonora, não esperem nada assim de super extraordinário, sabe? Mas ao mesmo tempo não se preocupem, não é um som ruim, é um som de 20 watts, sim, é. No entanto, é melhor que a maioria das televisões de 20 watts que geralmente a gente testa aqui no canal. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui a televisão é bem completa em termos de aplicativos e sobre a fluidez do sistema, eu diria que é boa, tá? Não é super ultra mega rápido, mas ao mesmo tempo é muito mais rápido se comparado às televisões de entrada. Então em relação à fluidez do sistema, apesar de não ser super top, dá pra dizer que responde bem a gente. Falando agora sobre o visual e o design geral da televisão, eu pessoalmente gostei bastante, é uma televisão muito bonita e o painel principal da televisão é extremamente fino, como vocês conseguem observar através dessas imagens. E o legal é que apesar de ser extremamente fino, não passa aquela sensação de ser extremamente frágil, como eu já vi acontecendo com algumas outras televisões. E vale a pena mencionar que apesar do painel principal ser bem fininho, a parte de baixo onde ficam as conectividades são mais grossas. E falando sobre as conexões, elas estão passando na tela agora para vocês darem uma olhada e vale a pena dizer que a televisão tem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. Mas e agora, pessoal, depois que a gente viu tudo isso, será que ainda vale a pena comprar essa televisão no ano de 2024? Eu diria basicamente o seguinte para vocês: se vocês querem uma TV que seja muito boa para ver filmes, séries, seja muito boa para jogos de videogames, que tenha uma imagem bem acima da média e que também seja bem completa em termos de tecnologias, eu diria que sim, é uma televisão que ainda vale a pena no ano de 2024, porque realmente ela entrega pra gente uma qualidade muito boa, especialmente pelo fato de ser uma televisão de tecnologia OLED. E eu diria que um preço legal nessa televisão seria abaixo dos R$4.500, especialmente se vocês forem pagar à vista. E como eu já tinha falado anteriormente, sempre que essa televisão aparece com uma boa oferta, a gente está sempre avisando para vocês, é só entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Então se vocês ainda não fazem parte, não perde tempo, o link para entrar no grupo vai estar no campo fixado aqui de comentários e também no campo da descrição. Mas se você está interessado na televisão e está com receio de comprar por conta de problemas de ban-in, nesse caso em particular, a minha recomendação seria ver o outro vídeo que a gente fez dessa televisão, porque a gente fez um vídeo dela só falando de jogos de videogames e lá a gente aborda esse assunto e a gente vai deixar o link para vocês assistirem esse vídeo, caso queiram, na descrição desse vídeo. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, esperamos que vocês tenham gostado. Valeu demais a todos que acompanharam o vídeo até esse final, contamos demais com o apoio de todos vocês, dando gostei, se inscrevendo no canal e deixando um comentário, tudo isso ajuda demais a aumentar aí a relevância do nosso canal. Valeu demais a todo mundo que chegou até esse momento, valeu, falou e até a próxima.